Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de um novo projeto que nós estamos aqui, professora Otávia, já vou te apresentar, mas a gente está falando aqui sobre a FATEC, sobre os cursos superiores da FATEC. Estou até de camiseta hoje, da FATEC. E o objetivo é a gente apresentar, principalmente, né, aqui da FATEC Ribeirão Preto, mas daqui a pouco você vai falar um pouco sobre a FATEC como um todo, mas os cursos da FATEC Ribeirão Preto, conversar um pouco sobre quem é o aluno da FATEC. E hoje eu estou recebendo aqui a professora Otávia Sala, que além de ser a coordenadora do curso de RH, de Gestão de Recursos Humanos da FATEC Ribeirão Preto, também atua na Associação Brasileira de RH, na Diretoria de Conhecimento e minha amiga também, né? Então podemos falar assim. Bom, primeiro, obrigado por ter vindo aqui e, assim, o nosso objetivo aqui hoje é conversar um pouco sobre a profissão de RH, mas também falar um pouco sobre o curso de Gestão de RH, de Recursos Humanos dentro da FATEC. Como você define hoje, já que você também está na BRH, como é que você define o papel do profissional de RH no mercado de trabalho, nas empresas, principalmente na nossa região? Perfeito. É uma honra estar aqui, né, participando mais uma vez de um podcast com você, maravilhoso, falando sobre a área de recursos humanos, então melhor ainda, Melhor ainda, é o que a gente gosta, né? É o que a gente gosta. Então estamos aqui entre amigos para a gente ter uma conversa boa aí e chamar atenção para essa galerinha aí para a área de recursos humanos, né, aqui do nosso curso. Então, Fabiano, eu vejo assim, né, durante muito tempo, talvez a gente vá conversando aí, já atropelando coisas que você possa vir me perguntar. Vamos atropelando, não tem problema. Eu vejo uma mudança muito grande na área de recursos humanos, né? Durante um bom tempo, a área de recursos humanos era tida como uma área muito operacional dentro das empresas, né? Aquela área que só faz folha de pagamento, aquela área que só se preocupa com a questão do ponto do funcionário. E apesar de, na literatura, a gente ter uma mudança de chave na década de 60, foi só depois da pandemia mesmo que parece que as empresas acordaram e falaram, não dá mais pra gente tratar pessoas como uma peça dentro da organização, como um mecanismo dentro da organização, né? Sim. Você sabe que eu tenho até uma certa crítica a isso, professora, que é a seguinte: eu acho que o próprio nome recursos humanos, de certa forma, ele leva a entender isso, né? Remete a isso, né? Isso. E você estava falando, muito disso que você estava falando do operacional, na verdade é uma outra área que faz isso, que está dentro do RH, mas que é o departamento de pessoal, né? Que vai lidar com essa questão mais legal, né? Dessa relação legal, isso. Né? E a própria literatura questiona muito isso, né? Esse uso do termo recurso, porque recurso é algo que pertence a alguém, né? A gente tem um recurso financeiro, a gente tem um recurso material, recurso físico, e por que tratar as pessoas como um recurso? Mas se a gente pegar, muitas empresas entraram depois dessa onda da pandemia, de ter esse foco nas pessoas, de olhar as pessoas como algo fundamental e estratégico para as empresas. Muitas empresas passaram também a deixar de utilizar o termo departamento de RH e passaram a usar cultura e gestão. Gente e gestão. Então é muito interessante a gente perceber que, apesar na literatura a gente traz, né, essa evolução na década de 60, mas que atualmente as empresas de fato acordaram. E o que eu tenho a dizer para vocês, hoje a área de recursos humanos está totalmente focada no estratégico. Sim. Como você falou, a gente tem a área de departamento pessoal, que faz parte, né, da área de recursos humanos. Tem empresas que separam aquilo que é departamento pessoal, que continua lá com essas questões operacionais, e aquilo que virou estratégico. Mas hoje as empresas estão totalmente com esse foco, querendo profissionais que vão atuar e agir de forma estratégica, né? Eu vejo até que esse profissional do departamento de pessoal, né, lembrando que são funções diferentes. Sim. E por isso competências diferentes. Então é muito comum que na área de departamento de pessoal nós tenhamos advogados, que vai lidar com legislação trabalhista, nós tenhamos contadores, que vai lidar, né, com toda a parte fiscal, legal, contratual, de fazer folha de ponto, ou seja, são competências mais ligadas à organização. E quando a gente pensa no RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, todas essas áreas, tem uma competência que é muito mais humana, né? Tem um lado muito mais humano nesse sentido. Sim.
E, na verdade, assim, a área de departamento pessoal, que era o operacional, já era uma competência do contador. Isso. Então, por isso que muitas empresas ainda, né, continuam a área de DP com a parte de contabilidade. Às vezes, muitas empresas terceirizando essa área, né, por ser uma área mais operacional mesmo que a gente considera, né? Mas a gestão estratégica de pessoas que a gente chama é uma gestão totalmente humanizada, né? Sim. De colaboração, de cooperação, de cultura, onde a gente trabalha mesmo com foco estratégico, de que maneira eu vou gerenciar as pessoas para que a gente possa ter os resultados que a organização precisa, né? E aí, daí também que a gente tem na década de 90 o termo do business partner, né? Sim. Que ele surge como a área de recursos humanos tendo essa compreensão da visão do negócio. Então não dá mais para ser o departamento pessoal que só toma conta da folha de pagamento e ponto. Então a gente precisa hoje ter o business partner. Sim. Apesar de ser um conceito que surge na década de 90, que a gente só agora que as empresas estão falando e agora está na pauta das discussões o BP, né? A gente quer BP dentro das empresas. E a gente observa uma coisa, né? Você falou da pandemia e eu acho que realmente foi um ponto de virada, né? Para muita coisa. Né? E a gente percebe que a área de recursos humanos, ela também o mercado de trabalho, o mercado de recursos humanos, eles interagem o tempo todo. Quando você está com um alto nível de desemprego, as relações são um pouco diferentes. Quando você está com um nível de desemprego mais baixo, agora, por exemplo, nós estamos numa situação em que as empresas estão desesperadas para contratar gente. Sim. E aí você vê que existe uma preocupação maior das empresas no desenvolvimento, no treinamento, né? Na gestão do conhecimento, na criação da cultura. Mas é interessante observar esse gap que você diz, né? Lá na década de 90 e precisou de uma pandemia para acordar para isso. E é tão interessante você estar falando isso, que essa semana mesmo saiu uma reportagem na HS Management, uma das revistas aí que a gente tem de grande destaque da área de RH, né? Sim. Falando que justamente o grande desafio das empresas, que as empresas estão sofrendo muito com a baixa produtividade. Atrelada a essa baixa produtividade está a dificuldade em reter profissionais. Então, assim, como a área de RH tem que atuar de forma estratégica, com visão de negócios, né? E quais práticas, quais ações que a gente trabalha para reter esse profissional que vai garantir uma maior produtividade, performance e desempenho, para que a organização tenha aí seus resultados esperados. Os resultados da organização vêm das pessoas. Vêm das pessoas. Você falou esse papel do business partner, porque a gente observa, né? Tem uma questão interessante no RH. Quando você pensa assim, a área de finanças, ela vai lidar com as finanças da empresa. Mas ela dificilmente vai entrar no comercial, ou na logística ou em outra operação. A área de comercial vai lidar com a área comercial. Cada uma das áreas tem a sua especialidade. Mas a área de RH, na verdade, ela é transversal. Perfeito. Ela passa por todas as áreas. E a gente percebe, assim, eu vejo isso muito no recrutamento e seleção. Quando esse profissional de RH não está dentro da operação, não é um business partner, às vezes chega uma demanda de recrutamento e seleção para ele e fala assim, mas eu não sei nem o que essa pessoa faz, né? Fica até mais difícil o trabalho. Isso. Né? A gente fala bastante, principalmente lá no nosso curso, né? Lá na faculdade, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso curso, que tem muito essa pegada, assim. A área de recursos humanos precisa trabalhar em contato, em conjunto com os demais gestores de área, né? Para entender as necessidades de cada departamento, de cada área, e aí, juntamente com o gestor de área, fazer uso das melhores ferramentas e das melhores práticas para atuar junto à equipe das diversas áreas dentro de uma organização. A gente fala, tá difícil de contratar, mas cada área é uma área, né? Cada área é uma área. Tem necessidades diferentes. Com suas necessidades diferentes. E aí cabe ao RH identificar qual é o perfil de cada área. Qual que é o perfil ideal? Quais são as competências necessárias para cada área? Então vamos buscar profissionais com esse perfil. Ou vamos reter profissionais, vamos trabalhar ferramentas para manter esses profissionais ou para treinar, para desenvolver esses profissionais.
Então é uma atuação muito direta junto aos demais gestores de área, né? Por isso que a gente fala que tem que ser um olhar do negócio, né? Estratégico. Com certeza. Bom, já que você falou do curso, vamos trazer para o curso. Vamos falar do curso. E aí eu vou fazer um depoimento antes de você falar, como professor, que eu atuo em cursos de gestão de recursos humanos há muitos anos, né? Foi desde quando os tecnólogos começaram a surgir. E realmente a estrutura do curso ela tem umas diferenças muito grandes, né? Assim, você vê que é um curso muito atualizado. E eu vou dar a experiência aqui da disciplina que eu estou dando, né, de gestão de home office, que é uma coisa que há 3, 4 anos nem existiria numa grade. Isso. Como que é estruturado o curso de gestão de recursos humanos na FATEC Ribeirão Preto? O nosso curso, a gente teve esse cuidado, né? Quando a gente foi identificar, assim, qual curso que a gente ia trazer para a FATEC Ribeirão Preto. Então, a gente fez todo um estudo, foi algo muito pensado, algo muito planejado. E na hora da gente compor a matriz curricular, a gente analisou justamente isso, assim, qual seria uma matriz curricular focada em ferramentas estratégicas para atender a demanda do mercado. Não adianta a gente trazer um curso que o mercado não vai estar retendo esse profissional, né? Então a gente fez toda uma análise, toda uma pesquisa de quais seriam as disciplinas, as ferramentas, as práticas que a gente poderia montar essa matriz curricular com foco estratégico. O nosso curso é totalmente assim, 90% da nossa grade de disciplinas da nossa matriz, e aí fica a dica para o pessoal entrar no site para ver nossa grade, né? FATECRP.com, fala o site, aí eu coloco ele aqui depois, embaixo. Se você jogar no Google FATEC Ribeirão, você já vai cair lá no nosso site. E aí você entra no curso de gestão de RH e baixa a nossa matriz. Nossa matriz 90% é estratégica. Como tem a disciplina de gestão de home office, é o grande desafio. Grande desafio desse semestre. E aí a gente pensa, né? Nossa, mas muitas empresas adotaram o modelo híbrido, adotaram o modelo home office. E o RH precisa entender como que a gente vai gerenciar pessoas que não estão fisicamente no mesmo espaço, no liderança, mesmo lugar. motivação, Perfeito. cultura. E uma conflito, como a gente gerencia conflitos de pessoas que não estão no mesmo lugar, no mesmo espaço? E eu até te comentei, né, que eu comecei a pesquisar bastante para poder escrever essa disciplina e montar a disciplina, e tinha coisas que eu nunca tinha pensado, mesmo estando na área, que assim, por exemplo, uma das coisas que eu vi em várias pesquisas foi o impacto que isso traz, o home office traz, na carreira das pessoas. Então, os profissionais, quando você compara as pessoas que voltaram para o presencial e que continuaram no home office, as chances de ascensão profissional acabam sendo no cotidiano. Sim, perfeito. E essa pessoa na relação humana. Né? E às vezes a pessoa perde esses momentos. Isso, perfeito, né? Perfeito. É nesse contato, nessa relação humana que as oportunidades acontecem, né? E que você consegue aí, de repente, estar desenhando carreiras para determinadas áreas. Que é outra disciplina nossa, né? Gestão de carreiras. Com um foco na carreira do profissional. Com foco na carreira do profissional. Então, assim, o nosso curso foi totalmente pensado em trazer mesmo esse recorte estratégico. É isso que o mercado está querendo. Sim. Né? Então, a gente precisa ser muito pontual para oferecer o que o mercado está pedindo. E eu acho que até pelo próprio know-how do Centro Paula Souza, né? E da FATEC, que é décadas e décadas de história. E até eu conversei com a professora Luciana Spigolon aqui, falando sobre isso, né? Às vezes as pessoas não sabem o que é a FATEC ou compreendem errado o que é a FATEC, mas eu acho que pelo próprio know-how da FATEC, toda essa história, os cursos em geral, não só o de gestão de recursos humanos, mas o de ADS, o curso de gestão de negócios e inovação, eles têm esse viés muito prático, né? De Sim. coisas do cotidiano, daquilo que a gente vê acontecendo nas empresas, né? Sim, perfeito. Assim, os nossos cursos lá da faculdade, né, do eixo tecnológico, eles têm essa característica mesmo, de ser um curso que vai possibilitar a prática ao aluno. Porque a gente está falando de cursos superiores de 3 anos, então, ou seja, para acelerar a carreira desse aluno dentro das empresas, do mercado de trabalho. Sim. Aí a gente tem 2 pontos. A prática que a gente precisa trabalhar com eles
E o segundo ponto, que é a grande marca nossa, que é a empregabilidade. Sim. Então, a partir do momento que a gente vai capacitar esse profissional, trazendo essas práticas, possibilitando a ele, primeiro na construção do curso. Sim. Então, construindo um curso, oferecer um curso que está sendo uma necessidade do mercado. Aí ele entra, ele tem toda uma oportunidades ali de práticas, de projetos, de trabalhar em disciplinas de forma interdisciplinar com áreas, né? Que é até uma coisa que eu te perguntar também, com integração com o mercado também, né? Isso, exatamente. Então ali no curso de RH a gente tem bastante projetos, e aí vou citar um aqui que é um grande diferencial da nossa matriz, que a gente tem o projeto interdisciplinar. Esse projeto interdisciplinar, ele caminha ao longo dos 3 anos da faculdade, que é como se cada grupo fizesse uma consultoria em uma empresa e a cada semestre esse grupo vai fazer uma análise de uma área dentro da organização. Sim. Então você está ali oferecendo um serviço, você está fazendo um diagnóstico, você tem todo o know-how dos professores que estão por trás, né? Você é professor de PI, nossa também. Sim. Então, é uma grande oportunidade para o aluno mostrar para uma empresa, o grupo vai atrás de uma empresa, aquilo que eles podem potencializar, aquilo que eles podem melhorar, trazer cases para a gente. Então, esse projeto é uma possibilidade prática mesmo, sim, né, dos alunos. Perfeito. Entenderem como que acontecem. E eu vejo que tem muito é uma característica, e aí depois nós vamos falar do perfil do aluno, porque também tem uma diferença no perfil do aluno FATEC, né? Ele tem uma característica um pouco diferente, e aí eu queria que você falasse até da realidade do curso de Gestão de Recursos Humanos da FATEC Ribeirão Preto, que ele está num turno diferente dos demais, mas a gente vê que os alunos, grande maioria deles já trabalham na área, e o PI, ele ele tem o papel de prepará-lo para ele ser um business partner mesmo, para ele chegar lá, enxergar o problema, propor uma solução, né? Perfeito. E aí é legal também porque, assim, cada grupo que vai atrás do seu negócio para estar fazendo, né, o projeto interdisciplinar, então nós temos grupos que vão atrás de empresas grandes, multinacionais, nós temos grupos que vão atrás de empresa do comércio local, e depois a gente faz uma amostra científica, uma apresentação de todos os trabalhos, de todos esses alunos. Então é muito interessante ver essa troca também. Então, além do PI proporcionar essa atuação prática do grupo junto à empresa, a gente ao final do semestre também faz uma amostra científica para que haja uma exposição tanto da empresa, né, quanto do seu desafio, da forma como o grupo lidou com aquele desafio, a forma como eles pensaram em oportunidades. E aí tem um grande networking, sim, também entre eles. E você está, né, desenvolvendo muitas competências fundamentais, perfeito, para esse profissional. Perfeito. Então, além da gente... Aqui a gente está falando de um projeto onde o aluno precisa ter a iniciativa primeiro de buscar a empresa. Vai bater na porta da empresa? Vai bater na porta da empresa, não é assim, sim, que a gente faz? Né? A consultoria não é assim? A gente bate, a gente vai fazer... Não dá, de repente a gente faz um diagnóstico, o que de início era uma situação, com um diagnóstico você vê que é outra situação totalmente diferente. São áreas, na verdade, estão demandando coisas diferentes. Então, nesse percurso, o aluno já vai desenvolvendo outras competências extremamente necessárias quando a gente fala de gerenciar pessoas. E aí eu queria te perguntar do perfil do aluno, né? Porque é interessante observar, e aqui é só uma constatação de mercado, de análise de mercado. O curso de Gestão de Recursos Humanos, né, ele não surgiu, mas cresceu aceleradamente no Brasil a partir das mudanças que ocorreram lá na Lei de Diretriz e Base, 96, no início de 2000, as faculdades começaram a oferecer diversos cursos tecnólogos, dentre eles Gestão de Recursos Humanos. Mas, você sabe, eu não sou daqui de Ribeirão, mas quando eu cheguei aqui em Ribeirão, até me surpreendeu o fato de que muitas instituições não têm esse curso e algumas até tiveram e deixaram de ter. E aí a gente vê um curso da FATEC crescendo com alunos em todos os semestres, né? Assim, uma quantidade grande de alunos. É um perfil diferente. Eu queria que você falasse um pouco do que é o perfil, de como é o curso, o fato dele ser oferecido pela manhã, o que isso traz também de perfil. Então, falar um pouco de quem é esse aluno. Perfeito. Primeiro assim, né, para a gente foi um desafio muito grande ofertar esse curso no período da manhã.
A gente tem um monte de gente que pede, leva pra noite, mas a gente entende, Fabiana, e eu acho isso também muito bacana a gente falar aqui, enquanto profissionais da área pública, da educação, a gente também entende o nosso papel em oferecer ensino de qualidade público a todos, né? Eu acho que isso é a nossa nosso primeiro norte, assim. Então a gente focou muito nisso, assim, a gente também quer oferecer ensino de qualidade público a todos, né? Porque senão a gente fica sempre focando num perfil, sempre focando numa parcela, e que é o natural. A gente trabalha no horário comercial e vai fazer uma faculdade à noite. Então, a partir do momento que a gente falou, não, nós vamos quebrar essa barreira e vamos trazer o nosso curso no período da manhã. Hoje, a gente tem um perfil muito diversificado. Então, nós temos aqueles alunos que saíram do ensino médio e que vão continuar estudando de manhã, porque permanece na mesma dinâmica de estudo, né? Vinha do estudo do matutino. E às vezes ainda não entraram totalmente no mercado de trabalho. Totalmente no mercado de trabalho. A gente tem uma galera que atua no mercado de trabalho em estabelecimentos de horário tarde e noite. Eu acho que esse ponto é muito importante da gente destacar, porque quando você fala assim, temos que oferecer educação de qualidade para todos. Existem as pessoas que trabalham em indústrias, que têm esse... Isso. As pessoas que trabalham em shopping. Isso, perfeito. E essas pessoas não tinham chance... Rede de farmácia. E essas pessoas, no modelo, não tem chance. Não tinham chance, exatamente. Então, assim, a gente sinalizou isso, né? Não, a gente não quer continuar propagando apenas um ensino só para um recorte. Então a gente tem essa galera que trabalha nesses estabelecimentos, né? Em shopping, rede farmacêutica, indústrias que tem outros turnos, porque a gente também precisa sair dessa bolha, né? Existe esse público. Existe esse público. E por que o de gestão de recursos humanos? Como a gente falou agora há pouco, atuar com pessoas, independente da sua área hoje, se você é um gestor da área de produção, logística e marketing, você precisa entender das pessoas do seu time, então você precisa entender de gestão de pessoas, né? Então não é só uma área, mas eu não atuo diretamente na área de recursos humanos, mas se você assume um cargo de gestor, de liderança, de nível gerencial estratégico, você precisa entender de pessoas. Posso te contar a minha história com o RH é essa? Porque seu time não vai ter performance. A minha história com o RH é essa. Eu não sou profissional de RH, eu venho da área de vendas, da área comercial e da área de logística. E em um determinado momento da minha carreira, eu tinha uma equipe muito grande, né? Tanto da área comercial quanto da área da logística. Eu estava numa grande empresa, num cargo de alta gestão, e eu tinha muita gente. E eu percebi assim, gente, eu preciso entender de gente. Perfeito. Eu não preciso entender mais do negócio. Sim. Porque eu percebia, o que eu faço com uma equipe não dá certo com a outra. Isso. O que eu motivo uma equipe, eu não motivo outra. Uma ferramenta que você usa de treinamento com uma não dá certo, com a outra. E eu fui fazer um MBA de RH por causa disso. Porque eu falei assim, eu preciso entender de gente. E chegando lá, me apaixonei pelo assunto. Mas a minha experiência é exatamente essa que você descreveu. Então a gente tem assim, o pessoal que sai do ensino médio e que eu até acho que é para manter a mesma dinâmica de estudo no período da manhã. A gente tem uma grande concentração dessas pessoas que trabalham num período da tarde e noite e que não haveria outra possibilidade deles terem um ensino superior se não fosse essa, ponto. Né? E a gente aí não pode fechar os olhos para isso. É um papel da FATEC como instituição. É o nosso papel enquanto uma instituição pública, né, de qualidade. E a gente tem a galera já, os 40, 50 a mais, que estão mudando de carreira, que estão querendo outras experiências, outras oportunidades. Então é um espaço que cabe todo mundo. É verdade. Eu tenho hoje 3 turmas, né, no gestão de RH e temos muito esse público de pessoas que às vezes são até empresários, têm os seus próprios negócios e estão buscando E estão buscando uma nova carreira, uma nova oportunidade, uma nova experiência, ou entender melhor das suas pessoas para poder gerenciar os seus negócios, né? Então, eu acho que é um curso muito democrático neste sentido. Uma vez que todos ali têm, né, uma necessidade de entender melhor as relações humanas, eu gosto até mais de falar relações humanas do que recursos humanos. Falei, para mim, podemos usar RH relações humanas e não recurso humano, né? Enfim, mas a gente cai no senso comum, né? O recurso humano.
Então esse é o nosso perfil, ele é bem variado, ele é bem diversificado e é claro, né, como eu falei, temos o desafio, por quê? As empresas, e aí fica até o meu apelo também para as empresas estão muito acostumadas também à oferta de estágios em períodos comerciais, né? E essa é a minha briga, assim, que graças a Deus, com a BRH também, que a gente vem num movimento muito bacana de trabalho, a gente está conseguindo fazer que algumas empresas percebam, assim, se é estágio, ofereça em outro turno. Sim, perfeito. Deixe esse aluno permanecer na faculdade. A gente ganha a faculdade, o aluno ganha por continuar se capacitando, a oportunidade de fazer um ensino superior. E a empresa ganha porque ela vai ficar com o melhor profissional da área de recursos humanos formado pela FATEC Ribeirão Preto. Então a gente precisa mudar um pouco essa cultura também das empresas. Mas é um estagiário, eu quero na área comercial, no horário comercial. Sim. Por quê? Se ele não vai ser um tomador de decisões, se ele não vai realizar atividades de alta complexidade, se ele não vai ter grandes níveis de responsabilidade. E lembrando, ele pode trabalhar à tarde, né? Ele pode trabalhar à tarde, né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal da área do comércio, eles falaram assim, é o horário que a gente mais precisa, é de gente para estagiar à tarde. Então, eu acho também que a gente está com falta de comunicação. Uma falta de comunicação para a gente ajustar todas essas necessidades. Nós fizemos um estudo para oferecer o profissional que o mercado está pedindo. O profissional que o mercado quer. Sim. Mercado, ajuda, vamos oferecer estágios no período da tarde. Vamos trabalhar juntos, vamos ganhar força, né? E tem um ponto aí importante, né, que assim, que é uma luta que eu vejo sua lá como coordenadora, porque a gente coloca esse aluno dentro da sala de aula, ele começa a estudar, ele está empolgado com aquilo, aí chega lá pelo meio do curso, ele precisa do estágio. Perfeito. E aí ele fala assim, poxa, mas para eu pegar o estágio eu vou ter que parar o curso. Isso, e aí, às vezes você perde alunos, né, muito bons por causa disso. Isso. E aí é até interessante, né, Fabiana, a gente falar, e a gente fica tão assim porque o aluno, e isso também é importante a gente falar, o aluno ele acha que tudo vai ser resolvido ali em curto prazo, ele quer resolver a carreira dele em curto prazo, sim, né? Sim, a gente não está aqui hoje, sentado, batendo esse papo, num planejamento de curto prazo, né? Vamos combinar que meu planejamento ainda está bem longo prazo, assim, para aquilo que eu quero, onde eu quero chegar. E aí ele acha que aquela é a oportunidade dele e ele abandona a faculdade, sendo que ele vai permanecer nessa empresa, muitas vezes no mesmo cargo, que vai ser um cargo operacional, um cargo de baixo nível gerencial, estratégico, porque ele não vai ter a formação, ou eu vou para um outro tipo de instituição que vai me possibilitar um estudo mais híbrido, mas a gente está falando de gestão de pessoas. Sim, né? Precisa do relacionamento, de relações humanas. De relações, num curso de recursos humanos. E a empresa precisa que você tenha se relacionado com pessoas, né? Não, e você sabe que, pegando aí do que você falou, né? Eu dou a disciplina Planejamento de Carreira. E a primeira frase da primeira aula é essa. Eu entro na sala e pergunto, onde você estará daqui a 5 anos? E a gente percebe, e não é só no aluno FATEC, isso aí é geral. No geral. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter planos de 5 anos, nem a longo prazo, né? Médio, né? Médio prazo. As pessoas não conseguem ter essa. E eu trabalho com eles na disciplina Planejamento de Carreira exatamente isso. Este plano de 5 anos, né? Onde você vai chegar? Você está no meio do curso, daqui a 1 ano, 2 anos você estará formado, o que você vai fazer com isso? Né? E aí eu falo muito para eles assim, gente, são 3 anos de desafios, não vai ser fácil, na vida tudo é assim, né? Nada é fácil, tem horas que a gente pensa, a gente repensa, mas passa tão rápido. Depois de 3 anos, você escolhe onde você quer estar, no horário que você quiser ir trabalhar, na empresa que você quiser atuar. Mas eu acho que essa união nossa, esse apelo junto às empresas e que a gente já está percebendo sim uma mudança de cultura dentro das organizações, eu acho que isso cada vez mais vai fortalecer para que a gente mantenha esse aluno nosso no período da manhã, para que a gente continue ofertando esse curso de qualidade, o ensino público, para que as empresas continuem possibilitando que esse aluno permaneça na faculdade, ofertando estágios no período da tarde
eu enxergo que a gente está no início de uma caminhada, mas de grande sucesso para que isso aconteça. A gente tem que lembrar que o curso está completando 3 anos agora. No final do ano completa 3 anos, curso novo. E é assim, com entradas em todos os semestres, com turmas em todos os semestres. E aí eu quero falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria um último gancho aqui e depois a gente fala sobre vestibular. Perfeito. Você falou muito do corpo docente, você falou do modelo, né, do plano que foi desenvolvido, da pesquisa que foi feita. Queria que você falasse um pouco sobre esse corpo docente, né? Não precisa puxar meu saco. Então. Mas um pouco porque eu vejo uma qualidade muito grande, né? Assim, eu conheço alguns, fiquei conhecendo os outros, e eu acho que esse é um grande diferencial competitivo mesmo, né? Um diferencial da escola, né? Isso, a gente tem um corpo docente, primeiro, apenas assim, mestres e doutores, então é gente que tem muita bagagem, que tem muito estudo. Nós temos um corpo docente com uma proximidade muito grande com o mercado, que possibilita práticas, que possibilita projetos, que possibilita ações junto às empresas. Então é um corpo docente extremamente diferenciado, tanto nas competências, vamos falar assim, teóricas, né, quanto nessas competências possibilitando essa prática ao nosso aluno. E aí vou retomar só um pouquinho assim do nosso grande trunfo de um curso do matutino, e especialmente com professores tão próximos ao mercado, é a possibilidade de a gente fazer visitas técnicas, né? E também trazer profissionais ali para falar com a galera, com a rapaziada. Então é um curso que a gente investe muito em visitas técnicas, a gente propicia muitas visitas técnicas, eles vão em diversas empresas, eles conhecem diversos processos dentro das organizações. Isso graças ao período do nosso curso. Sim, e há professores que a gente tem, você é um deles, né, com essa atuação tão próxima, tão rica junto ao mercado, que está possibilitando toda essa visão prática para o nosso aluno. Ótimo, agora vamos falar, tá bom, o aluno, a pessoa está nos assistindo, vendo tudo isso que nós estamos falando, agora eu quero estudar na FATEC. Isso aí. Como acontecem os vestibulares, nós estamos agora num processo, né, de vestibular, então eu queria que você explicasse até o fato de que é uma instituição pública, é um curso gratuito, um curso de altíssima qualidade, então quero ser aluno, o que eu faço? Vamos lá, quero ser aluno do curso de Gestão de Recursos Humanos, né? Então é importante a gente frisar que a FATEC é uma faculdade de ensino superior, são cursos de graduação com duração de 3 anos, mas a gente está falando de uma graduação, de um ensino superior. E uma faculdade pública, né? Isso significa que ela não tem mensalidade. Atualmente a gente está com um processo aberto de solicitação de isenção ou redução da taxa do vestibular. Mas não é pública? Ela é pública, né? Mas a única taxa que a gente tem, o único valor, é a taxa do vestibular, que essa taxa vai existir em qualquer universidade, seja ela estadual, custos, federal, né? Pública, tá? Então, antes da gente startar a inscrição para o vestibular, antes a gente tem esse período onde o candidato pode fazer essa solicitação para reduzir o valor da taxa ou para ter a isenção 100% do valor da taxa. O valor da taxa do vestibular é de R$ 90. Então, até o dia 6 de abril, o candidato pode entrar no site da FATEC ou no próprio vestibular.fatec, onde ele vai ter as informações dos documentos que ele precisa anexar para identificar se ele vai ter direito à redução da taxa ou à isenção 100% da taxa. Certo. Tá com dúvida? Ficou confuso? Vai na FATEC Ribeirão. Vai na faculdade, a gente fica ali na Pio 12, 1255. O pessoal da secretaria está todo preparado, uma galera de altíssima competência para estar auxiliando, inclusive, o candidato a anexar os documentos no portal. Tá? Então, esse é o primeiro momento que a gente está. Identificar aí se você quer a redução ou isenção, levanta todos os documentos, é por renda familiar, então precisa ficar atento, né? Se pegou a renda de toda a família, se anexou todos os documentos, se os documentos estão nítidos. Feito todo esse processo, a gente precisa aguardar a data do deferimento ou indeferimento desse pedido, que é no dia 15 de abril. Agora, uma coisa importante,
Vamos supor que você fez essa solicitação e no dia 15 de abril você teve o seu resultado deferido. Você conseguiu ou a redução do valor ou a isenção do valor. Mesmo assim, você tem que realizar, fazer a sua inscrição. Sim, isso não é uma inscrição. Isso não é uma inscrição, isso é só o pedido. Tá? Então, veio lá deferido, ou seja, aprovado, eu consegui. Aí eu vou realizar a minha inscrição. Na hora que você realizar a sua inscrição, automaticamente a taxa ou vai estar reduzida Sim. ou você vai ter a isenção. Não consegui, fiz o pedido e não consegui. Por uma questão da renda familiar. Por uma questão da renda familiar e vou levantar aqui uma questão. Muita gente não consegue por envio errado de documento. A gente tem um número altíssimo de candidatos que não conseguem a isenção ou redução porque ou deixaram de enviar algum documento ou foi enviado errado. Então, por isso que eu vou reforçar. Tá na dúvida, vai lá na faculdade que a gente te O pessoal ajuda. resolve. Tudo resolve lá, o pessoal resolve. Mas vamos supor que seu pedido foi negado, não por alguma razão. Você realiza a sua inscrição efetuando o pagamento da taxa, dos R$90. Lembrando que depois as mensalidades são gratuitas. Não existe mensalidade na FATEC porque é uma faculdade pública, né? Então, no momento a gente está nesse processo, mas a partir do dia 7 de abril a gente abre o período para realizar a inscrição no vestibular. Aí, independentemente de você ter feito pedido a isenção ou ter pago, você vai ter que fazer o vestibular. Isso, mas aí se você fez o pedido, você vai aguardar até o dia 15 para ver a resposta do seu pedido. Aqueles que já sabem que não vão ter acesso, porque a sua renda familiar tem que ser no máximo de 2 salários mínimos. Então a minha renda é maior, a renda da minha família é maior do que 2 salários, mas quero fazer gestão de recursos humanos. Então você já aguarda no dia 7 de abril e já faz a sua inscrição efetuando o pagamento da taxa. E aí é uma outra coisa importante também. Quando você vai fazer a sua inscrição, depois você gera o boleto. Só vai garantir a sua inscrição no vestibular com o pagamento do boleto. Sim. Então, só ter feito o cadastro não garante a sua inscrição. Tem que fazer o cadastro, gerar o boleto e efetuar o pagamento do boleto. Aí você está inscrito. Tá, e aí o vestibular em si? Como é o vestibular? Porque a gente tem um certo medo de vestibular, Perfeito. né? O aluno, ele fica meio... E seja o aluno que está saindo do ensino médio, Sim. seja o aluno que saiu há pouco tempo, ou seja o aluno que saiu há muito tempo, Sim, né? perfeito. E aí eu vou dar uma dica então para vocês. Se vocês acessarem vestibular.fatec, você encontra as provas dos vestibulares anteriores, tá? Os cadernos de prova. O caderno de prova é composto por questões de múltipla escolha, então dos conhecimentos básicos, tá? E a gente também tem uma redação. Então, a prova são questões de múltipla escolha e uma redação. A prova vai ser no dia 28 de junho, é um domingo. Tem 5 horas de duração. Estão bem adiantados. Estamos bem adiantados para a gente poder fazer esse trabalho com calma, né? E a oferta desses cursos também para a população. As inscrições do vestibular começam no dia 7 de abril e vão até... As inscrições começam no dia 7 de abril e vão até o dia 1º de junho. Então tem um prazo grande. Então tem um prazo, até o dia 1º de junho. E aí a prova é no dia 28 de junho. Então, ou seja, ainda dá muito tempo para você estudar. Eu oriento muito assim, entra no site vestibular.fatec, pega as provas dos vestibulares anteriores, ou se você quiser ir na faculdade, lá a gente tem os cadernos impressos também. Né? Tem vídeos no YouTube, então para você se preparar, para você estudar e fazer sua prova tranquilamente no dia 28 de junho. Eu vou fazer até um convite diferente para quem está aqui em Ribeirão e região. Vá conhecer a FATEC. Vá conhecer a FATEC, perfeito. Porque é um prédio tão legal, com tantas estruturas, né? Isso aí, vai lá, vai ser um prazer receber. Tô lá no período da manhã. E tem o pessoal todo lá também, né, que pode estar conhecendo e também recepcionando. E vai ser uma honra receber esses futuros candidatos. Professora, primeiro quero agradecer por essa aula aqui sobre gestão de recursos. Eu gostei da história das relações humanas. Gestão das relações Nós vamos humanas. começar a adotar esse nome aí que eu gostei. E eu queria deixar aberto para você fazer, qualquer comentário, dica, orientação, e depois eu volto aqui para encerrar.
Bom, meu recado que eu deixo, né? Busquem um ensino superior. As empresas investem e valorizam naqueles que têm uma formação superior. Ponto, né? Se você quer ter aí um sucesso, uma mudança de carreira, se você quer ter oportunidade, você só vai conseguir isso por meio da educação. A educação é democrática, ela é ofertada para todos, ainda mais a nossa, que é uma faculdade pública. Então, venha fazer uma faculdade pública, venha fazer o curso de gestão de recursos humanos, um curso atual, um curso estratégico, um curso com as necessidades do mercado, com profissionais, com corpo docente de alta competência, para estar possibilitando aí a esse aluno uma bagagem que ele esteja pronto mesmo para atuar. Então, venha fazer FATEC Ribeirão e venha fazer o curso de gestão de recursos humanos com a gente. Venha ser nosso aluno, né? Você também dá aula lá, né? Sim. Bom, pessoal, então é isso, assim, a FATEC é muito importante isso que a professora falou. Às vezes há uma confusão, né, sobre o que é a FATEC, afinal de contas, que instituição é essa, né? O Estado de São Paulo tem várias instituições públicas de ensino superior, tem a USP, tem a Unicamp, tem as Unesps que estão espalhadas. Sim. Né? E tem a FATEC. E tem a FATEC. E a FATEC, ela faz parte de uma estrutura ainda mais tradicional e maior, que é o Centro Paula Souza, que além das FATECs tem também as ETECs, né, que são de ensino, a professora Luciana explicou isso bem aqui, ensino médio e ensino superior, né, faculdade de tecnologia. E como todas as instituições de ensino superior públicas e especialmente aqui do estado de São Paulo, altíssimo nível de qualidade, né? Estruturas muito bem feitas, muito preparadas para receber o aluno e realmente o que a professora falou, nós dois atuamos também na Associação Brasileira de Recursos Humanos e a área de RH é uma área que só tem a crescer no futuro das empresas porque as empresas só batem meta pela sociedade. Ah, mas a IA vai substituir, não vai não. Gente, né? Relações humanas. Não. A IA pode até substituir o operacional, sim, mas quando a gente pensa no ensino superior, não é para a gente ficar no operacional. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Os cortes vão estar espalhados pelas redes sociais e não deixe de ir. Vá lá visitar a gente, tomar um café, para que vocês possam conhecer a FATEC de Ribeirão Preto e vir fazer parte do curso de Gestão de Recursos Humanos, de Relações Humanas. Obrigado, professora, e até nosso próximo encontro.